Então é isso aí. Uma boa tarde para vocês aí, todos os amigos santistas aí, quem estiver acompanhando a live. Estou aqui hoje com meu amigo aqui de longa data, o Flávio Xavier, santista, filho de santista. E a gente vai bater um papo aqui hoje descontraído aí, né? Lembrando que nem ele nem eu somos profissionais de mídia, nós somos jornalistas, mas a gente é o principal, né? A gente é santista. Fala aí, Lico, o que você tem a dizer para nós aí? Ó, agradecer o pessoal que está acompanhando. Como você falou, nós somos jornalistas profissionais, mas somos santistas de longa data, de nascimento, né? E a gente acompanha o nosso clube aí e quer ver ele voltar a voos mais altos aí, né? Verdade. É, só mais um adendo aí pro pessoal que puder vir acompanhar esse vídeo. Esse é uma live teste, por isso foi escolhida essa pessoa. Esse cara aí tem mais ou menos aí uns 30 que eu conheço ele. Acho que tem Uhum. mais. Então a gente tá Mais. só fazendo esse teste aqui, estamos só fazendo esse teste aqui. Lembrando que a gente tem uma participação de terça e sexta, que vai pegar mais firme agora a partir do ano que vem no canal Laio Santos TV. Lá eu participo com o Adriano, participo com o Rony, os parceiros aí. A gente fala muito de Santos lá, bastante notícias que o Rony traz, né? E a gente debate sobre esses temas aí. Mas é isso aí, cara. O que você achou aí, Lico, sobre essa questão do Rodriguinho, a negociação com o Santos aí? Você acha que é uma boa, que é uma ruim? O que você acha? O que você pensa disso aí? Olha, sinceramente, não vejo futuro. O Rodriguinho já é um jogador de, acho que é 34 anos, né? E se você for fazer uma base pelo que ele jogou no Corinthians, se fosse o Rodriguinho do Corinthians, legal. Mas é o Rodriguinho do Bahia, né? Já é um jogador praticamente em fim de carreira. Eu não. Se você for levar em consideração o nível do futebol hoje, está bem abaixo da média, a gente sempre conversa sobre isso, talvez, mas é uma interrogação. Não é o. É um jogador experiente, mas não acredito que seja o jogador para resolver. Não vai ser o cara Então, para cara, resolver, não, né? então, eu acho que a gente já vai começar, então, já se contradizendo. Vou dizer os pontos para você. Certo. O que eu tenho dúvida em relação a ele são outros comentários. Hum, A gente ouve falar bastante aí de noite, né? Acho que gosta um pouco aí de quebrar. E diz certo. que a parte física, óbvio, se você quebra, a parte física não acompanha. Mas eu, assim, a nível de idade, ele é um cara com 33 anos ainda, não chegou aos 34, Uhum, né? O que eu tenho acompanhado aí pelo Bahia, sem ter jogado todos os jogos como titular e nem ter feito todos os jogos que entrou, os 90 minutos, a gente tem que levar em consideração que ele participou de 18 gols do Bahia. Eu acho que é uns números assim que no Santos não tem ninguém que chegou a esse nível. certo. Agora, é claro, eu também tenho um pouco de pé atrás nessas pontos que você falou e acrescento mais esse, que é a questão física e a Então, questão que foi inclusive, falada ali, só que eu não posso, eu não saí com o cara, né, meu? Eu não vou pra noite com é. ele. Mas é que coisas que os caras falam. Agora eu acho que com esses números que eu estou apresentando, foram, se não me engano, 10 gols, 8 assistências. Então, ele Certo. participou diretamente de 18 gols, cara. Assim, mostra que é um cara que sabe jogar bola. E detalhe, ele vai Hum, estar com o Carille, né, cara? Ele foi campeão com o Carille, né? é. Então, Então, eu é acho que. assim, é o famoso bônus e ônus, você levar em consideração. Esse ponto que eu te falei é justamente essa questão física, né? Já não é mais um jogador, não é mais um menino, e tem esses pontos que você colocou. Se ele, né, que é um cara jovem ainda, 33 anos, quando a gente fala 33 anos, pensa que o cara tem 80. Não, você vê aí, Messi, Cristiano Ronaldo, claro, vamos comparar, é outro nível, porém, você vê, são caras que estão ainda nativa no futebol. Se ele for um cara que ele se cuidar, ele prova, Zé Roberto. Zé Roberto jogou até os 43 anos. E bem, né? Então, essas questões aí que você colocou que é a minha dúvida. Como você falou, aí tem o ônus e o bônus, ele tá com o Carille, né? De repente o Carille é aquele papo e tal. Cara, se bola ele sabe jogar.
Aqui não estamos discutindo a questão técnica. Pole joga muito. Agora tem essa questão, comprometimento. Será que ele, né, vai? É esse pé atrás, essa dúvida que a gente tem. Agora, claro, se ele vier bem, cabeça legal, tem a acrescentar sim, entendeu? Então, é o que eu penso, cara. É o que eu penso. A gente viu muitos exemplos aí, eu gosto sempre de citar exemplos aí, principalmente no canal do Adriano lá, grande parceiro aí. Uhum, Me deu até umas orientações para estar aqui hoje nesse teste, né? certo. E o que que acontece? A gente tem vários exemplos, né, cara? Um Arouca que veio desprezado do São Paulo e jogou muita bola no Santos. Sim. Foi, Uhum. inclusive, imprescindível num dos maiores títulos que a gente acompanhou aí. Eu digo em dimensão de título, né? Não no sentimento de momento, porque eu acho que, pela nossa idade aí, pela nossa faixa etária, não sei você, mas eu acredito que o título brasileiro de 2002 sobre o Corinthians, ele é insuperável, cara, Esse é né? inesquecível. Porque eu acho que ele supera a nível de emoção, a nível de ansiedade, expectativa, até o título da Libertadores. Porque o título da Libertadores é aquela coisa, a gente já sabia que nós éramos os melhores, a gente já sabia Uhum. que era até meio que uma obrigação ganhar, cara. Agora o título brasileiro não, nós que estamos aí nessa faixa aí, a gente era menino da fila, né? A gente nunca tinha visto Sofremos uma coisa muito. grande, nunca tinha visto uma coisa grandiosa daquela ali, Uhum. então acho que é isso daí. Então eu tenho desses exemplos aí, Uhum. né? O Arouca, o próprio Marinho. Marinho Sim. veio numa troca aí com o David Braz e fez um. Hoje tá uma lástima, infelizmente. Mas fez um ano muito bom de 20. Sim. Então, eu tenho esperança por isso. Vai trabalhar com um técnico que ele já foi campeão. Ele vai saber que ele vai chegar, ele vai ser dono do time. Ele sabe Sim. disso. Ele não vem aqui para brigar por posição. E outra, detalhe, né, cara? Entre jogar no Bahia na segunda divisão e jogar no Santos na primeira, Sim. a diferença é grande, né, O cara? peso é grande, é Lógico, muito grande. é uma incógnita. Mas eu, ao contrário, então, de você, eu apoio, assim, a chegada dele. Uhum. Né? Pode ser que eu quebre a cara, É, mas pode ser é, também que não, né? é o famoso a gente fala queimar a língua, né? Mas é como você está falando. A minha dúvida é só essa. Qual o grau de comprometimento, como vai ser, porque assim, bom, fato, o Carille, né? O Carille ele é um cara identificado com o Corinthians, e hoje eu vejo assim, o Carille, eu posso estar até enganado, é uma opinião, o cara, parece que ele abraçou o Santos, né? E a gente sempre conversava, né? Pô, mano, o Carille seria um cara ideal para o Santos, para o momento que o Santos vive, né? E o nosso pedido foi atendido, cara, e ele fez um trabalho razoável, cara, bom, né? Pelo momento, o Santos estava à beira de um rebaixamento e os últimos jogos do Santos já foram jogos melhores. Você já vê ali o time, né? Mais entendendo a questão de jogo, entendendo o técnico. Eu acredito que para o próximo ano, eu tenho uma boa expectativa para o próximo ano. Então, no caso dele, se ele vier, né? Cara, vir com essa consciência, com essa gana e a bola que ele sabe jogar, tem tudo para dar certo. A gente tem que esperar para ver agora, né? Tudo são incógnitas, né, cara? O próprio É. Carille, o pessoal tem Uhum. fama de falar que é retranqueiro, isso, aquilo, outro, eu não tô vendo nada disso. Pelo Ele provou o contrário, contrário. por, por todos os treinadores que a gente vê aí no mercado, não só no Santos, a gente vê que treinador é um bicho teimoso, tá? Uhum. É um bicho teimoso que morre com suas convicções. A merda é que ele cai e aí ele vai embora trabalhar em outro clube e o clube fica na lama. Esse é o problema. Mas o Uhum. Carille, eu tenho até comentado sempre com o pessoal, o Carille ele tem sido flexível, ele tem atendido a solicitações de torcedores, até de imprensa. O cara ouve o burburinho, né? E ele tem É. colocado jogadores. E ao contrário do que muitos falam aí, né? Eu não sou contrário a esse esquema 3-5-2 ou um 3-4-3. Eu acho que assim, se você tiver bons jogadores, meu amigo, isso aí é um esquema que não é nada retranqueiro, isso é um esquema extremamente Não. ofensivo. Porque você já Sim. sai com os alas dentro do campo dos caras, praticamente. Agora, Sim. falta ali o quê? Por exemplo, um Rodriguinho, com a cabeça boa e bem treinado, cara, para meter as bolas ali no Ângelo, no próprio Marinho, numa dessas, se o Marinho não for negociado, né? Que bobo ele não é, cara. Bobo ele não é. E assim, por mais que eu tenha pego no pé dele nos últimos dias aí,
Eu até toparia aquela troca com o Patrick lá, que agora está conversando com o São Paulo, né? Os caras estão querendo Uhum. mandar o Pablo pro Inter e pegar o É, Patrick, o Inter pediu uma volta, isso, né? Agora, já com o Santos, eles queriam dar o Patrick, pegar o Marinho e o Marcos Guilherme, ia ter mais um ano, né? isso. Eu até comentei no canal que se fosse o Marcos Guilherme em definitivo, eu já bateria o martelo na hora. E o Patrick foi um dos principais jogadores do Inter numa temporada passada aí. Acho que Uhum. esquecer o cara não esquece. Deve ser problemas Certo. internos, não sei. Assim como o Marinho, né? Uhum. Não acho ele um craque, mas é um bom jogador, Sim. né? Então eu digo assim, de repente numa dessa, se você traz um meia como esse, vem mais um cara, dá uma reforçada na zaga, que vai vir o Eduardo Balmer lá que era do América, né? América, América Mineiro. Mineiro. E, e ele, sim, e ele vê que o time melhorou, que ele não precisa estar fazendo função de marcação, que ele vai jogar como atacante, vai receber as bolinhas gostosas ali para finalizar, cara. O cara pode mudar a cabeça dele e voltar a ser o cara que. Acho difícil, mas pelo menos um pouco mais próximo desse cara que disputou antes. De repente a gente recupera ele, né? Até Eu acho que porque foi um ano. Pode Vai lá, vai concluir. lá. Até porque foi um ano Então, estranho, né? Porque você vê que o Santos, cara, ele fez uma Libertadores assim, digna de um time grande, grande da grandeza do Santos, com jogadores, né? É, você levar em consideração elencos de Palmeiras, Atlético, né? Pô, o Santos tinha jogadores praticamente medianos, cara, e o Santos foi para cima, jogando, né, na grandeza do Santos. O que às vezes muitos não entenderam é que quando virou o ano, o Marinho continuou lá, mas Soteldo foi negociado, a gente perdeu Pituca, a gente perdeu o Lucas Veríssimo, né? Você perdeu uma espinha dorsal do time, né? Marinho teve problemas lá com a Covid, e depois da Covid ele ficou 2 meses aí, não voltou mais, depois teve aquele problema físico lá, um edema, enfim. Foi um ano meio atípico, foi um ano estranho, um ano bem estranho, né? O Santos, ele, diferente do ano passado, ele disputou mais torneios esse ano. Você vê que o Santos pegou um paulista, o Santos pegou um brasileiro, o Santos pegou uma Libertadores, depois uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, e o Santos não tinha time, cara, estrutura. O Santos tinha 11 jogadores, não tinha 11, 22 titulares, né? Então, conseguimos terminar um ano aí. Acredito que, opa, a gente a gente já tem um começo para o próximo ano, uma linha ali, certo? Vai chegar mais jogadores, e aí acredito que com o Carille aí fazendo um trabalho bacana, acho que o Santos dá para pleitear alguma coisa aí para o próximo ano, sim. Entendeu? eu acho assim, o que você falou a respeito do Alisson lá do Grêmio, eu também acredito que foi certa o descarte, porque obviamente os caras iam querer alguma coisa ali de compensação. E, É. cara, na verdade, ele é um Marcos Guilherme, né, cara? Ele é um Uhum. Marcos Guilherme da camisa azul. Ele é um cara É. voluntarioso, ele é um cara que compõe a marcação e tudo mais. Mas, infelizmente, é aquela coisa que a gente fala, é tipo, faz de tudo, mas nem tudo que ele É. faz quase nada do que ele faz é 100%, né? Não é aquele cara para resolver. Então, cara, eu acho que assim, você falou em espinha, eu já comentei isso aí também. Eu acho que o que eu estou enxergando é o seguinte: a diretoria já tem renovado os contratos do João Paulo, do Sandri, do Pirani, do Ângelo, tá brigando aí com o Marcos Leonardo, foi um intimato agora aí, essa semana aí, deram a última oportunidade para ele, Uhum. e estão conversando também com o Kaique. Então, se a gente for colocar na ponta do dedo, a gente vai ver que eles estão focando em jovens jogadores, e vamos falar a realidade, cara, para mim, são bons jogadores. O Uhum. difícil é você carregar a camisa do Santos numa fase como essa que estava aí. Então, eu acho que o plano é 2023. É. Eu acho que esse é o plano. E se Sim. tudo der certo, cara, eu imagino que vai ser um 23 bacana.
Tenho quase Sim. certeza que vai ser um 23 bacana e, e eu acho que o plano dos caras é esse. Né? Então, o que eu penso Então, muito, Alex. Não, pode falar. Eu então, nesse cortei você. sentido, por exemplo, o que, que eu acho interessante? Você montar um meio-campo ali, ó. A gente já tem o Zanocelo, que está na mão. A gente Uhum. teve como experimentar, né? E testamos ele. Eu acho que para mim ok, é um cara ok, Satisfatório. né? Sim. Dá para ir para cima, comprar, entendeu? Aí você vai ter Uhum. ali um meio-campo com Sandri, Zanocelo, Pirani e Rodriguinho, Rodriguinho. cara. Pô, Entendeu? Você lembra do time Sabe? de 2002? Então, eu 2002 era um coloco. time, né, de jovens com Alberto, com Léo, que já eram ali veteranos, entendeu? Por isso que eu digo. E o Rodriguinho, no caso, ele vai vir para ser o dono do time. Ele é o truta Sim. do Carilli, velho. Ele é É. parceiro do Carilli. Foram campeões juntos. O Carilli não vai Uhum. pisar com ele e provavelmente vai saber extrair dele o que precisa. O Provavelmente vai melhor. saber enquadrar ele de uma maneira que ele não fique. Né? Que você sabe que jogador de futebol é melindrado, né, cara? Jogador de Uhum. futebol, ele faz o errado e você não pode dizer que ele errou. Né? Somente quando você não tem, como eu vou dizer assim, vamos supor, por exemplo, o Marcelo Fernandes cobrar o Rodriguinho, é totalmente diferente do Carille cobrar o Rodriguinho, É, com né? certeza. Então, é nisso que eu tô me pegando. Então, eu quero a vinda desse cara para juntar com esses três moleques, né? Por trás ali a gente ainda tem o Balieiro, que eu acho que precisa, esse Sim. vai ser o ano agora dele. Agora 22 é o ano dele provar se ele vai continuar ou não, porque também foi uma novela para renovar e não foi nem utilizado mais, né? E aí tem outros Uhum. meninos aí, Lacava, que eu sinceramente, o pessoal falou bastante desse Lacava, eu vi algumas coisas aí, óbvio que, né, como eu disse no começo aqui da live, a gente não é profissional disso, eu tenho muitas coisas para correr atrás, né? Então a gente só vê durante as partidas. Mas assim, cara, o que eu vi, para mim, não dá para avaliar nada. Não dá para dizer nada. Agora, Zanocelo não. Zanocelo para mim já é ok. Zanocelo, Sandri e Pirani, para mim é ok. Eu vejo o Pirani meio parecido com o Diego. Eu vejo ele um pouco parecido com o Diego. A diferença entre os dois é a questão física, que o Diego era parrudinho. E ele é É. fraco, ele é leve, né? Ele, nessa Uhum. questão física, ele perde. Mas é um cara Certo. carregador de bola, assim como o Diego era. Diego Sim. nunca foi um armador clássico. É. Diego é carregador de bola. E o Pirani também. Uhum. Então, cara, essa é a minha esperança. Aí você vai poder, por exemplo, se você monta esse time que eu tô falando, monta esse meio-campo com Sandri, Zanocelo, Rodriguinho e Pirani, que seria um ponta de lança. Você pode jogar com Uhum. dois atacantes ali, seria o Marinho e um Lucas Braga, seria o Marinho e um Batistão, que também tá sendo aí meio que malhado por questão de salário e tudo mais, mas, cara, o cara tava 1.000 anos sem jogar. Vem pro Santos, o cara mete a 9 nele, que ele nunca foi 9. Fala, vai lá, resolve. Praticamente fim Com de time, temporada. com time que não tem armador, cara. É, aí não Tá vai. certo? Uhum. Agora, assim, as poucas que ele finalizou, não guardou. Mas eu vi diferença na finalização dele, por exemplo, de quase todos os atacantes do Santos. Uhum. Foi aquela cabeçada contra o Cuiabá, que foi muito estilosa. Foi uma cabeçada Uhum. bonita contra o Juventude, que felizmente passou no pé da trave. Uma outra antecipação de zagueiro. Então, quer dizer, e o detalhe, você assistia durante a partida, muito voluntarioso e dificilmente ele dava um toque errado. Não Uhum. sei se você concorda comigo. Não, sim. Concordo, sim. É que nem você está falando aí do Lacava. Eu vou na mesma linha de raciocínio seu. Lacava, ele já passou por base de Barcelona, acho que jogou no Celta, acho que é Benfica, lá em Portugal. E às vezes o pessoal critica, o cara já, não, rodou, mas ele é jovem, acho que é 21, 22 anos. O que eu acompanhei é que ele estava inscrito para a Taça São Paulo e tiraram ele. O Carilli ele trouxe para fazer o treino com o principal, né? Inclusive aquele garoto, né, que foi comprado agora há pouco do Rauan, o nome dele, né, que foi comprado do Flamengo de Guarulhos. Ele É vai para a Rian, Copa São Paulo, né? é o Rian Seco. Rian Seco. E
vai para a Copa São Paulo e o Lacava vai vir treinar com o principal. Então o Lacava ainda é aquilo, a gente não sabe. Vamos ver quem é o Matias Lacava. Se ele será o Matias Lacava, se ele vai jogar um futebol parecido com o do Soteldo ou melhor que o Soteldo, enfim, né? É como eu te falei, o time já tem aquele começo e, cara, eu assim, eu não sei se você vai concordar. Tem uns nomes aqui, o Aleph Manga, tem o tal do Luiz Felipe, que diz que já era da base do Santos. Parece que não deu certo a negociação na época, teve uns entraves, e agora o Santos está querendo trazer de volta. Ele está no Lugano da Suíça. Cara, a gente sempre bateu alguns papos e você sempre falava assim, vai vir para resolver? Né? Porque qual que é o receio? Você contrata um Aleph Manga, diz que ele foi muito bem no Goiás, mas não é garantia de sucesso no Santos. Eu tô te falando isso porque eu estava vendo as dívidas do Santos, parte das dívidas. Por exemplo, o Santos deve ainda 1.700.000 por Leandro Donizete. Que situação, hein, cara? Leandro Donizete já parou de jogar, o Santos já deve 1.700.000 por Leandro Donizete, que praticamente não jogou no Santos. O Santos tem jogadores aí que ele tá pagando de 2015. Tanto jogadores quanto jogadores. Até um vídeo que eu fiz desse ano mesmo, o Santos pagava 7 técnicos. E continua pagando. Anderson Moreira, Dorival Júnior, Cuca, né? O meu receio, Alex, é assim, tá, traz o Aleph Manga, faz um contrato de 5 anos com ele. Traz o Luiz Felipe, faz um contrato de 4 anos. Daqui a pouco esses caras jogam 2, 3 partidas, não é o perfil do Santos. Vai acontecer o quê? Igual o Romário, o lateral Romário. Romário jogou, acho que 2, 3 partidas pelo Santos. Ele tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem. Cara, e o Santos praticamente paga o cara para não jogar no Santos. E aí não é explicado o porquê das dívidas que o Santos tem, a situação que o Santos está. Faz contratos longos, prova foi o Sabino aí, que até o cara queria renovar o contrato do cara, o cara ganhando um X de salário, o cara praticamente não ia jogar no Santos, e era mais uma dívida. Então, o meu receio é esse. Fez uma boa campanha no esporte. Se tem um culpado pela queda do esporte, eu acho que ele é o menos culpado. Não, óbvio. Ali foi o conjunto, o time do esporte não teve bala na agulha para, né, para seguir em diante, né, para disputar bem ano que vem. Mas, cara, então o meu receio é esse. Bom seria que esses caras chegassem, esses caras vão resolver. Mas meu receio é justamente, apesar que o presidente do Santos está fazendo, você vê que ele está equacionando, está colocando as claras as dívidas do Santos aí. O Santos parece que está conseguindo ter um rumo agora, né? Então, acredito que ele não vai fazer nada pela forma que ele conduziu o ano de agora. Conseguiu olhar trancos e barrancos. O que tem se falado é que o Santos não vai ter um time, vai ter um time mais competitivo, e aí vou na linha que você falou agora, talvez o ano do Santos seja 2023, mas a gente pode se surpreender como o Bragantino. O Bragantino ele teve um projeto de, né, subir da B para A. Para você ter uma ideia, o Bragantino tinha uma expectativa de disputar uma competição internacional para agora, 2022. Os caras, nesse ano, já foram bem no Campeonato Brasileiro, já estão na Libertadores, e os caras disputou a final sul-americana. Então, a gente, de repente, está naquela expectativa com o Santos para 2023, pode ser que 2022, né, venha alguma coisa, né? Então, acredito que pelo trabalho que o presidente está fazendo, eu não acho que ele vai fazer contratos, algumas loucuras que os outros fizeram para justamente não cair no que o Santos está caindo agora. Não se vier esses jogadores que, quem sabe, eles, né, se não forem resolver, mas que pelo menos os contratos eles cumpram, né? Não ficam sendo emprestados, Santos pagando dinheiro aí para os caras jogar em outros clubes. Você entendeu? Verdade. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte. Você gostaria, vamos supor que no lugar de Bragantino, com essa mesma empresa aí, fosse o Santos, você gostaria? Que o Santos fosse administrado por um clube empresa. Esquece a questão. Vamos supor que, no jeito que está aí, a empresa que está com o Bragantino, que é a Red Bull, você gostaria que fosse o Santos?
Só curto e grosso. Não. Também não. Não. E eu vou dizer o porquê. Uhum. Tá? Você pode ver que é o seguinte, eu até ouvi um comentário aí que eu achei até engraçado, entendeu? Eu achei até engraçado e eu vou, como é que eu vou dizer? Eu vou fazer uso aqui. É igual o técnico do Bragantino. O técnico do Bragantino é igual o Diniz. Todo mundo quer, todo mundo acha revolucionário, todo mundo acha bonitinho. Mas no meu time, não. No meu Sim. time, eu não quero. E para mim, é o seguinte: o Bragantino, infelizmente, cara, ele vai sempre ficar, na minha opinião, nessa média. Os caras não vão investir ao ponto dele conseguir ganhar um título. Não vão investir a esse ponto de brigar realmente por um título. Entendeu? E. Deixa eu dar boa tarde pro Rogério aí. Tá chegando aí. Boa tarde, Rogério. Obrigado por acompanhar. Então, eu não acredito que eles vão reforçar o time a ponto de eles brigarem por título. Eu vejo o Bragantino como uma incubadora. O Bragantino ele é uma incubadora. Vide, cadê o Claudinho? Claudinho não tá aí. Não tá Porque é mais. daí que vai sair o lucro. Então ele é um time que vai ser estruturado na média, vai ficar ali na média, não vai ser um time para brigar por título nunca. E quando tudo estiver correndo bem, surge um Claudinho, vaza. E corre-se o risco ainda que a Red Bull ela tem outros times aí fora, né? Corre-se o risco dela Sim. tirar um ativo daqui para levar para lá e vice-versa. É. Então, esse formato eu não gostaria no Santos. Esse formato do É, Bragantino eu não gostaria do Santos. Entendeu? é como você falou, o Bragantino hoje disputar títulos a nível aí dos grandes clubes, tem que se fazer um grande investimento. Você sabe como que é o futebol. Por exemplo, o Bragantino tem dinheiro para comprar o Gabigol. Ah, o Gabigol quer jogar no Bragantino? Tem a questão da vitrine Sim, também. é Né? por isso que eu tô te dizendo. Tem a questão da. Não, longe de. Não, o Bragantino, cara, já foi campeão paulista, já fez duelos contra o Santos, peitou o Santos na Vila Belmiro, né? Naquelas épocas difíceis do Santos lá. E, cara, mas assim, ele é um clube do interior, né? E particularmente, eu acharia muito bacana, como foi anos passados, você vê que um Guarani disputava a final de campeonato. Acho que os caras destruíram os clubes do interior, né? As administrações, os desmandos. Cara, a gente lembra aí uma Portuguesa de esportes, Guarani, Ponte Preta. Pô, cara, era duro jogar com aqueles caras no interior. Pô, a gente é dessa época. Pô, o Santos enfrentou um Noroeste, São 15 de José, Jaú. Noroeste, 15 de Piracicaba. Era uma pedreira enfrentar os caras lá, bicho. Ah, E tanto quando que nós perdia, perdemos um título por Ituano. e era gozação. Cara, era gozação. Mas que nem eu te falo, cara, é como você tá falando, o Bragantino, pra mim, cara, tem um carinho pelos clubes do interior. Porém, como eu te falar, o Bragantino tem dinheiro para comprar o Gabigol, para comprar o Everton Ribeiro, tem dinheiro para comprar o fulano, tem dinheiro para trazer o Neymar. Os caras vão querer vir jogar no Bragantino. Então é como você falou, ele vai ficar aquele clube ali. Se conseguir um título, tá no lucro, mas é como você falou, vai virar uma incubadora e vai vender os seus ativos. Né? Eu mesmo, eu É o mesmo, espelho. Né? eu mesmo me frustrei, por exemplo, com o técnico do Bragantino, que é o Barbieri, Sim, né? Porque, Barbieri. cara, eu assisti a final contra o Atlético Paranaense, e o Bragantino Foi muito aquém. já vinha se É. poupando dentro do campeonato há muito tempo do Campeonato Brasileiro, inclusive achei muito sacanagem alguns resultados deles, tá? Quero dizer, inclusive, que eu acho que o Bahia foi sacaneado nesse campeonato. Uhum. Mesmo tendo o Bahia, o ex-presidente do Bahia hoje está dentro da CBF. Né? Não sei se isso interferia em alguma coisa, mas eu achei que eles foram prejudicados. Uhum. Mas, assim, eu achei que o Barbieri foi muito fraco na final. Eu achei que ele tinha que mudar alguma coisa, fazer uma improvisação, alterar um pouco o Sim. contexto dentro da partida, e não foi isso que aconteceu. Então a gente viu um Bragantino que nadou, nadou, nadou e morreu na praia.
Até Esse formato surpreendeu, eu não porque gostaria. foi um time que jogou para cima, até acompanhando o jogo. Foi uma coisa até estranha, porque o Bragantino que a gente viu enfrentando o Santos, até outros times, cara, foi aquele Bragantino ousado, e de repente na final, cara, fez um jogo muito apático, muito aquém. O Parece que só Atlético, e quer olha jogar que o bola Atlético, contra o Santos. e o Atlético Paranaense, sinceramente, não tava E detalhe, esse, né? detalhe. O Santos ganhou, o Santos aí, ó, com toda a draga que a gente passou aí, o Santos ganhou do campeão e do vice da Sul-Americana. E só foi Pior que eliminado é. por um detalhe. Se o Carille chega É. 2 jogos antes, a gente tinha eliminado o Atlético Paranaense, cara. Tinha, Eu porque tenho quando fez o certeza. primeiro jogo era o Diniz e quando voltou. E detalhe que no segundo jogo que o Santos jogou com o Atlético Paranaense, o cara ali, a derrota, o importante é a bola na rede, mas a derrota foi injusta. O Santos foi bem, o Santos propôs o jogo, e infelizmente teve uma infelicidade. Não era para Agora, ser. até para aproveitar aí a presença do Elias aí, meu brother aí, Uhum. Colorado, se você já falou, diga de novo aí o que você acharia dessa troca entre Marinho e Patrick, que foi cogitada aí. Você que já, parece que já bailou, mas futebol sabe como é que é. Às vezes fala que esfriou e o negócio tá rolando por baixo, né? Isso aí você não pode confiar, né? Isso aí é onde a fumaça a fogo, né? Você vê os caras, não, que daqui a pouco quando você vai ver, sai a negociação. Cara, assim, se a gente for fazer por temporada, então eu diria para você que a temporada do Marinho não foi boa. Então, se você falasse para mim assim, o Marinho tal, o que eu vi agora há pouco que diz que ele está confirmado, mas como você falou, não dá para escrever o que os caras falam. Pedro da Sena diz que confirmou o Marinho para 2022. Então, né, se o Marinho ele não vai ser o Marinho de 2020, porque os anos passam, né? Você não se banha na água do rio, na mesma água 2 vezes, porque as águas são correntes. A vida anda para frente. Então, se a gente tiver um Marinho, assim, com a bola que ele sabe jogar, comprometido, bem fisicamente, acredito que seria interessante ele ficar no Santos, né? Agora, a gente não sabe o que a diretoria pensa, o que o Marinho quer, como as coisas são. Agora, se a gente fosse falar assim, por temporada, o Marinho não foi bem, aí fica aquela interrogação, será? Como é que vai ser o próximo ano? Né? Mas, cara, se ele tiver disposto a ficar no Santos, eu não trocaria. Agora, se que nem você falou, se fosse fazer a troca, não, beleza, nós quer o Marinho e pode vir o Patrick e o Marcos Guilherme, mas o Marcos Guilherme por mais um ano de contrato não vale a pena, não. Não sei, acho que não é válido, não. Não, beleza, cara. E um outro ponto aí também que tava cogitando aí, pensando ontem, aí, é a questão dos goleiros, né? Hum, Eu acredito que vai acontecer alguma coisa aí pro lado do John, né? Eu acredito nisso, porque aparentemente parece que foi o Jandrei foi definitivamente agora contratado, né? Foi mais ou hum, menos o que eu ouvi por aí. uhum, E o John, ele tá sem espaço, né? Ele tá sem espaço porque são praticamente os dois do mesmo nível. E uhum. agora, se eles contrataram o Jandrei, você vai ficar com 3 goleiros do mesmo nível. Então, tô E achando tem o que os caras Diógenes, não e vão tem o, negócio. e tem o Diógenes ainda, né? Entendi. Cara, é o seguinte, é assim, é, eu acho que daquela final da Libertadores, o John nunca mais. Ele parece que. Aquilo ali abalou demais ele, sabe? Ele pesou demais. É, pesou, pesou. Mas você, não sei se você se recorda, já tinha clubes interessados no John. Sim. Tinha, Então, né? esse Até agora a namoro. gente não ouve mais nada, né? Porque isso Não viu marca. mais Você nada. quer que eu, você quer que eu te cite um exemplo? Hum, O Júlio César do Corinthians, uhum. carequinha lá, ele não era um mau goleiro, cara. Só Não, que é o seguinte, pipocou, sempre na hora decisiva ele pipocava. ele dá Pode uma ver que pipocada. a carreira dele Uhum, não deslanchou, cara. Ele tá uhum. jogando num time pequeno aí, acho que eu não sei nem se ele caiu. Ele tava num time aí que eu acho que correu o risco até de cair, viu?
Então, assim, não adianta, cara. Quando você falha em jogadas decisivas, cara, isso fica, por mais que dizem que não, mas fica marcado. A menos que você tenha a oportunidade de participar novamente, e aí você tem que ter um time muito bom e poder se redimir disso, né? É. Mas vai ficar difícil para ele agora, porque goleiro sabe como é que é, só entra né, num caso excepcional. Então, acho Você que a pode gente ver vai que ficar sem o John aí. o João Paulo mesmo, ele falhou, teve falhas aí, mas, cara, é da profissão, né? Nós somos profissionais aí e a gente comete erros, e ele, né, para nós é fácil, né? Vai lá no gol lá, né? É complicado, mas você vê que o João Paulo, ele foi o goleiro no ano de 2021 que ele ficou em primeiro nas defesas mais difíceis. Realmente, o cara fez umas defesas monstruosas. Então compensou um pelo outro, né? Mas o John foi aquilo, né, cara? Porque tava o João Paulo, depois a gente até entrava em algumas questões entre o John e, não, pô, o John lembra o Dida, e o John tava bem, né? Ao ponto de que o João Paulo teve algumas falhas, a torcida queria que o John fosse pro gol. Cara, mas depois daquela final contra o Palmeiras, aquele gol no último minuto, cara, aquele cara parece que ele desabou, né? E acabou se machucando, veio o Jandrei, agora o Jandrei já está contratado, e como você falou, ainda tem o Diógenes. E ele agora, como é que fica? Está sem espaço, mas como Que você você acabou de citar. acha? O que você acha da pergunta do nosso amigo aí, ó, o Rogério Santos? É bom ter três goleiros para ter revezamento e descansar os goleiros nos campeonatos. O que Não, você cara, acha? isso não funciona, isso não funciona. Funciona. Eu, não, eu até talvez ele tenha essa opinião, mas o que eu acompanho de futebol não funciona. Funciona, vamos lá, vamos contar a história do Rogério Ceni e do Roger, né? Roger era um reserva de luxo. E agora no Corinthians, né? O Cássio e o Walter, né? Walter, Então, a evidência sempre foi o Rogério, né? Então você tem que entender que no Corinthians era o Cássio e o Walter era um baita do goleiro, como o Roger era um bom goleiro. Mas, assim, quando você tem. Não tem como você tem goleiros em evidência. Você é aquilo, é o titular e um substituto à altura. eu Aí acho é o rola muita seguinte, cara. questão da vaidade, tem muito que, né, cara? Aí aquele cara, de repente, o outro é titular, aí o outro, pô, eu tô no banco, aí o cara vai querer. Envolve muita coisa, sabe? Como eu te falei, eu acho que tem que ter o titular e um substituto à altura. Eu acho é o Dois seguinte. titulares não funciona. Eu acho é o seguinte aí pro Rogério. Eu entendo até o seu ponto de vista, tá? Mas a gente teve exemplos claros aí. Por exemplo, a final da Libertadores, para mim, quem deveria ter jogado era o JP e não o John. E esse revezamento já tinha começado, se não me engano, no tempo do Sampaoli, né? Sampaoli Isso. já começou a fazer um revezamento entre Vanderlei, que era praticamente um ídolo nosso, de alguns aí. Isso. Meu não era, tá? Mas era um Uhum. bom goleiro e foi queimado no Santos aí, em troca daquele Uhum. Everton, que apesar dele, né, cara? O Atlético foi campeão, mas olha os lances. Eu vejo os lances dele, é bizarro. Eu no gol Uhum. pegaria mais que o Everson, tenho certeza, Uhum. sabe? Então eu acho assim, seria interessante isso se nós fôssemos um clube muito bem estruturado e se nós tivéssemos, por exemplo, que nem o Palmeiras e o Flamengo, acho que Uhum. até mais o Palmeiras, que consegue montar dois times. Aí sim, a gente usar um time para a Copa do Brasil, por exemplo, e o outro para o Campeonato Brasileiro. Aí eu Sim. concordo com você. Agora, o Uhum. mesmo goleiro revezando com os mesmos jogadores, quebrando o ritmo, eu sinceramente eu não gostaria, não. Agora, se tivesse condições de montar, como por exemplo, se você falou de São Paulo, eu lembro da época do Expressinho. Sim. O Expressinho do São Paulo, que era meninos, um time de meninos lá, que ganhou o título, foi campeão, certo? E o São Paulo ganhou três títulos no mesmo ano, e um dos times foi o time aspirante que ganhou um dos títulos. Sim. Então, Uhum. nesse ponto, Rogério, eu acho que assim, se fosse dessa forma que eu tô falando, beleza. Agora você revezar ali os goleiros,
a gente já teve essa experiência, eu não achei muito válida, mas Ô, respeito a Alex, sua opinião também. Alex, vamos voltar em 2005. Você lembra 2005? É os desmandos do Santos Futebol Clube, clube que a gente ama tanto. Em 2004, o Santos contratou o Tapia. O Tapia fez algumas partidas, mas andou tomando uns gols. Veio o Mauro Muralha. Quando entrou 2005, pelo Santos ter perdido aquela partida para o Once Caldas, né, que o Enal defendeu tudo lá, o Santos contratou o Enal. Você viu o que aconteceu. O Mauro jogava uma partida, o Enal jogava, e não deu certo. Não deu certo. Né? Não funcionou. É como eu te falei, eu aí até falando com o Rogério, respondendo o Rogério, eu acho que tem que ser igual ao Palmeiras. O titular é o Everton. E o Jailson ele acabou de responder aí, ó. Era um reserva à altura. Entendeu? Ele acabou de colocar aí, ó. É isso mesmo que ele pensou. Jogar cada um campeonato. Não, aí beleza. Mas eu vou mais além. Eu acho que deveria jogar cada um campeonato, mas nós deveríamos ter pelo menos uma base estrutural, assim, a espinha dorsal de um time separado de outro. Aí eu acho que era ideal. Entendeu? Uhum. Porque, querendo ou não, por mais que sejam campeonatos diferentes, cara, todos os campeonatos pra gente têm peso, são pesados e importantes. E aí, né, eu acho que pode acontecer como aconteceu aí com os testes do Sampaoli, que no fim nós acabamos perdendo o Vanderlei, e no fim perdeu todo mundo. Nós perdemos o Vanderlei se perdeu na carreira, não sei nem onde ele tá mais. E perdeu todo mundo. E o Sampaoli continua perdendo, perdeu no Santos, perdeu no Atlético Mineiro e agora já perdeu lá no time dele francês, que eu esqueci agora. O Olympique de Marseille. Olympique, sim. Isso. Inclusive, falando em Sampaoli, cara, quero até, se o Rogério quiser colocar alguma coisa aí, ele fala também, manda pra gente aí. Eu não sei, tá? Retificando, pessoal, isso aqui é uma live de teste, eu não sei ainda mexer com isso aqui direito, nem sei se ficou fixado aí o link na parte superior. Então, assim, peço desculpas se eu não posso ter compartilhado com uma pessoa ou outra, mas é um teste. Tudo vai melhorar. Agora vamos lá. O pessoal fala muito de Sampaoli aí, cara. Eu, particularmente, eu não tenho nada para falar desse cara, velho. Eu não tenho nada para falar pra esse cara pelo seguinte. É um cara que treinou a Argentina, não conseguiu nada. Aí veio pro Santos, fez o que fez, tinha um time bom. São Paulo tinha obrigação de sair do Santos com um título. Que não fosse o brasileiro, ok. Porque todo mundo fala, o Santos foi vice do brasileiro e meteu 4 no Flamengo. O Santos nunca disputou aquele campeonato brasileiro. Nunca teve chance de disputar o campeonato. O Santos foi vice, inclusive, só para me concluir, o Santos foi vice, inclusive, porque o Palmeiras se revoltou e virou o fio no final e largou de mão. Essa é a verdade. Certo? Agora, na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, eu tenho horror de lembrar daquelas partidas que, se não me falha a memória, Campeonato Paulista, por exemplo, ele fez a caca que fez, aquele negócio de alterar time toda hora, meteu o seu Luiz Felipe lá, que deu o gol pro Corinthians, tá? E aí nós fomos eliminados por um Corinthians que tava com as calças na mão. O Corinthians tava se borrando todo, tá? E nós não conseguimos... Ele ressuscitou o Corinthians. Ressuscitou o Corinthians. E aí, o seguinte, depois teve a Copa do Brasil. Se eu não estou enganado, o Santos saiu lá do Mineirão com 1-0. Se eu não estou enganado, ou 1-1, uma coisa... Foi 1-1, eu acho. Se eu não estou enganado. Mas foi um resultado positivo lá dentro do Mineirão. E o que aconteceu? O cara vem aqui pro Pacaembu, cara, fazer aquele jogo medíocre, de ficar indo para cima dos caras e tomar 2 gols do estrangeiro lá de contra-ataque, certo? Com um time totalmente exposto, aonde o resultado era nosso. Nós entramos em campo classificados e o inteligentíssimo, o super manager, o Mr. Sampaoli, conseguiu fazer isso e a gente saiu derrotado. Então, assim, cara, ficar endeusando esses caras aí, ó, e o Cuca foi lá, ó. O Cuca ganhou 2 títulos com o Atlético Mineiro. O time dele pode ser um pouco melhor do que era do São Paulo, sim, mas do São Paulo também era bom. Não, e vou te falar uma coisa, se o São Paulo estivesse lá, ele não ganhava nada. Não ganhava nada. Você entendeu? E você tá esquecendo desse ano de um detalhe. Se eu não me engano, o Santos perdeu pro River do Uruguai, pô. Sul-Americana, não foi? Sim. Copa Sul-Americana? Que ele perdeu um gol bizonho lá no Pacaembu, pô. Perdeu a classificação para aquele time. O São Paulo não ganhou nada. Entendeu?
E não vai ganhar, cara. Não vai Ele foi um ganhar. falastrão, entendeu? O cara, na verdade, ele trabalha para o ego dele. Ele não trabalha para o clube. Certo? Então a gente tem que avaliar isso aí. É igual uma outra conversa que surgiu aí, que o Flamengo estava especulando o Jesus de novo. Cara, o cara não é burro, cara. Eu duvido e duvido muito que o Jesus aceite voltar para o Flamengo. Para começar, que o time dele está classificado para os playoffs da Champions. Certo? Segundo, ele está jogando em casa. Os caras estão dando jogadores que ele pediu. Certo? E ele sabe que o que aconteceu no Flamengo em 2019 nunca mais vai se repetir. Foi Então, atípico. ele não vai. Ele não vai voltar. Mas os caras comentam aí, né, cara? Os caras andam falando. Não, ele Então, não cara, eu volta. acho que. Então, o Vanderlei tá no Vasco. Bem lembrado, Rogério, realmente. Tá no Vasco aí. Quer dizer, Nossa, pra mim regrediu, né? ele ainda tá no Tá. Vasco. Pensei que ele Tá tinha no Vasco, saído. realmente, de fato, é. Regrediu na carreira, né, cara? Por uma Uhum. questão de um técnico aí que, né? E aí pegaram o embalo também. O Cuca, pra mim, também errou, cara. O goleiro da final era o João Paulo. Até É, porque os dois tiveram Covid. E o primeiro a ter Covid foi o João Paulo, certo? E ele colocou em campo o John, que vinha se recuperando depois do JP. E todos é. dizem que esse daí, que essa Covid aí é terrível, né, cara? Uhum. Agora, eu não coloco na Covid, né? O gol que ele tomou ali, ele costuma fazer aquele movimento em várias jogadas eu já vi. Ele vai, fica com medo e volta. No que volta não dá mais tempo. É, Mas é isso, né, cara? Já foi, não tem mais o que fazer. é. Tem muito o que Uma fazer, não. outra, uma outra questão aí, até também queria perguntar, aproveitar a presença do Rogério aí, a sua. Vai ter que ter uma definição a respeito do Moraes, né? E aí? Qual é a definição a respeito do Moraes? O que vocês acham aí, Rogério e Flávio? Cara, eu vou ser sincero para você. Por exemplo, ele tá trazendo um zagueiro do América, né, o Balmer. Cara, o Danilo Bosa não foi de tudo ruim. É um cara jovem, né? Acredito que agora com o time, uma pré-temporada, tudo desde o começo ali, talvez ele até renderia algo, né, legal, bacana. E o Moraes, é isso que eu não estou entendendo, porque o Bosa está praticamente tá de saída. E o Moraes não falaram nada, entendeu? Engraçado, né? Foi uma falta de sorte, porque Felipe Jonathan não vinha bem. Acho que o Felipe Jonathan se contundiu e ele fez umas 2, 3 partidas muito boas. Só que ele estava caminhando para titularidade, mas ele se machucou também. Aí ele se machucou, dessa que ele se machucou, ele não voltou mais. Ele praticamente foi voltar naquele jogo com Juventude e o Santos tomou aquele terceiro gol. E ali não foi culpa dele, o Santos só tinha perdido o jogo. Ele escorregou e o Santos tomou o terceiro gol. E por enquanto não está definido nada, não tenho ouvido nada. Não sei se o Santos vai renovar com ele, não sei se tem alguma proposta para o Felipe Jonathan, não sei, não sei. Estou nessa dúvida. O Bosa praticamente está fora, agora ele não falaram nada. É, deu ruim aqui. Isso, agora estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora sim. Há um delay que dá aqui. Então, é uma Ah, incógnita, porque não deu para jogar muito a nível disso aí. Mas eu, sinceramente, cara, pelos dois laterais que tem vindo da base aí, que é acho que é Lucas Pires e um outro rapaz lá que estão comendo a bola aí, cara, e mais a permanência do próprio Felipe Jonathan, eu acho que eu, sinceramente, cara, eu teria ficado era com o Bosa. sim. Eu teria ficado com o Bosa, porque ele jogou na ruim e jogou improvisado quase todas as partidas e não foi o pior da defesa, cara. Não, não. Óbvio, Ele aí foi o pessoal vem bem. falar que o cara vem falar que o cara tava inseguro, tava. Lógico, porra. Não. O cara sair da onde ele saiu, do Mirassol, vir para pegar uma camisa do Santos, enfrentar um risco de rebaixamento. Aí ele tem como Rebaixamento. parceiro. Não, aí ele tem como parceiro o Luiz Felipe. O Luiz Felipe fez umas partidas boas aí, meu amigo.
Só que é o seguinte, ele só fez as partidas boas quando ele jogou como terceiro homem, como ele jogou na sobra. Então fica fácil, né, cara? Uhum. Fica fácil, certo? Então, cara, eu teria segurado o Bosa e o Moraes eu acho que, sinceramente, não acrescentou. Talvez E, seja um azar da vida dele, talvez seja um azar da vida do Santos, mas eu acho que não acrescentou, acho que não vamos estar perdendo grande coisa, não. Sinceramente. e tem Né? um detalhe, você está esquecendo o Daniel Guedes, né? Sim, não, Tá Daniel Guedes, voltando para de mim, empréstimo. mas não deveria nem voltar. Ele não conseguiu se firmar nem no time que ele estava, cara. E assim, ele Fortaleza. estava no Fortaleza, então. Fortaleza. E o que acontece? Vamos e convenhamos. Vamos ver assim, ele não teve oportunidade lá e tal. Mas ele teve boas oportunidades no Santos e mesmo assim acabou sendo emprestado. Se foi emprestado, é porque não correspondia, né? Uhum. E tá de Entendeu? volta. Agora, o que o Rogério tá falando aí, eu quero até complementar aí em cima do que ele tá falando aí, ó. Faltou um 10, beleza. Esse complemento pode parecer que eu tô sendo repetitivo. É exatamente em cima disso que eu penso na questão do Rodriguinho. Porque no caso do Rodriguinho é diferente. É diferente porque ele tendo participado de 18 gols do Bahia, e você vai ver os companheiros que ele tem de time, cara. Quem tá jogando em volta do cara? Tem tudo isso. Tem aquele Sim. negrão lá que veio, que eu não sei, o Rodalega, entrou lá numa partida, Isso. fez 4 gols, tal, não sei o quê. Pô, mas ele fez 4 gols na partida, depois ele não conseguia ser titular de novo, cara. Uhum. Sabe? Então, a gente tem que ver quem tá jogando do lado do cara também, certo? Certo. Agora, eu acho que desses aí, teria segurado o Bosa. E o Moraes, não sei quanto tempo tem ainda, acho que até o meio do ano, né? De empréstimo, se eu não estou enganado. Vamos Ele ver, até o só se meio ele do tiver ano, mais algumas oportunidades. o Bosa, ele e o Bosa não era até o final do ano, ou o Bosa até o final do ano e ele até o próximo ano? Não, eu acho que ele vai rolar mais um pouquinho. Ele vai rolar mais Tá. um pouquinho. E uma outra coisa que andaram falando muito aí também, cara, sobre o Felipe Jonathan no meio, tá? Felipe Jonathan no meio. Sei, Melhorou cara. alguma coisa, mas ó, na moral, hein? Não, 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 não. Não adianta nem pensar, porque, cara, não é isso, não resolve. E o Felipe Jonathan no meio é aquela brincadeira que eu sempre faço, é igual um pato. Ele anda, nada e voa, mas ele não faz nada direito, Nada direito. entendeu? Então, esse papo aí, para aquele momento, servia tudo, mas eu acho que daí para diante, Não, né? até porque você está falando dos meio-campistas que o Santos tem hoje. O Santos tem o Zanocelo, tem o Pirani, está na iminência de contratar o Rodriguinho, querendo ou não ter o Camacho, né, que joga ali como um primeiro volante. Eu nem falei do Camacho. Na Nem falou verdade, do o Camacho. Flávio, o Camacho ele não é primeiro volante, tá? Ele é um 8, Camacho. Ele não é primeiro volante. Então, por isso que a gente até teve dificuldade e o Carille teve dificuldade. Agora, o que não consigo entender é que houveram partidas em que o Carille poderia ter colocado, por exemplo, o Balieiro como primeiro volante, Uhum. e uma delas ele improvisou de zagueiro, E não aí pôs vai o e me faz um, volante. aí ele vai e me faz um pênalti com o São Paulo. E na outra, essa do São Paulo eu não tenho certeza, mas na outra eu tenho certeza que tinha zagueiros para opção, e ele não pôs o cara de primeiro volante nunca para jogar, então não sei o que Uhum. acontece também. Né? Tem essa É como eu questão te da gente falei, falou também, atípico, foi um ano teimosia. estranho. Teimosia também. Né? Então Agora agora eu quero. acredito que ele analisando o time agora ele vai ter tempo. Ele já pegou um período do time, ele vai ter tempo, ele já tem ali um caminho que ele sabe que pode trilhar. Vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente, né? Acredito que ele vai fazer a coisa certa. Agora só para finalizar, a gente já vai finalizar. Hum, Lembrando mais uma vez a qualquer um que possa ver esse vídeo que aqui está escrito aí no título, é um papo, tá? A gente não está uhum, trazendo informação, a gente está batendo um papo. Então uhum. vamos lá. Quero saber o que você pensa a respeito dessa situação do Marcos Leonardo. E eu quero saber também, depois, óbvio, eu vou colocar o meu comentário, sobre o Léo Batistão. Ó, Você pensa sobre tudo isso aí? olha, cara, o Marcos Leonardo é incrível, né? Eu, quando comecei a trabalhar,
Então, eu comecei a aprender a minha profissão, ganhava muito pouco, mas é aquele ganhar pouco que você se profissionaliza, fica pronto para o mercado, para depois, né, alcançar voos mais altos. Opinião aqui curta e grossa, essa ressalva que eu falei. O caminho do Marcos Leonardo vai ser o mesmo do que saiu. Porra, qual é o nome do menino aí? Você vê, eu até esqueci dele, que a gente criticava às vezes. Caio Jorge. Tá na Juventus? Caio Jorge. Caio Jorge. Você vê, hein? Caio Jorge. Tá de saída da Juventus, tá de saída. Então, cara, Caio Jorge, os caras falavam, não, na base que o cara. Tá, ele foi pro profissional. E você sabe que o Caio Jorge foi muito alvo de crítica, que às vezes você defendia muito ele e você tinha razão. Porque o Caio Jorge jogou fora de posição. Ele não jogou como lá o 9 também porque não tinha um 10 para mandar a bola para ele. Ele fazia às vezes do 9. A gente conversava muito e falava: olha, eu fosse o Cuca, trazia ele para fazer a função de um 10, um meia para frente, né? E, cara, aí ficou nesse negócio, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Pô, ele não. Pô, o cara não fez 50 gols pelo Santos, cara. O cara não fez 50 gols pelo Santos. O cara deve ter feito 10 gols pelo Santos, fez 50 gols pelo Santos. E aí foi lá enfrentar um futebol europeu competitivo. O que deu? Tá, já tá saída da Juventus. É como eu te falei, cara. Infelizmente, se ele não tomar cuidado, amanhã ele tá aí esquecido e perdido aí no futebol da vida. O Marcos Leonardo, ele já é mais aquele centroavante mesmo, o trombador, né? Mas, cara, se ele for um menino de juízo, que ele seja iluminado e bem orientado, continua no Santos. Vai lá, ele vai ter oportunidades, vai poder demonstrar o futebol dele, que ele fique pronto para amanhã, sim, dar voos mais altos. Agora, sair prematuramente, porque fez alguns gols no Santos, aí ele vai enfrentar um outro, aí vai pro exterior, que é um negócio mais pesado, mais competitivo, físico, cara, vai se perder. Ao contrário, o Batistão, cara, é como você falou, o Batistão ele veio, você vê, o cara veio, ele disputou algumas partidas, você vê que ele já é diferente, né, meu? A forma de jogar, é um cara mais experiente. Acredito que agora com um meio de campo bacana, a bola vai chegar, ele vai dar o resultado. E o cara fez poucas partidas, ele fez 3, 4 partidas contra o Dil e voltou agora no final sem ritmo. Acredito que agora com uma boa pré-temporada aí, ele volta legal. Acho que vai dar o resultado que a gente espera. E em relação ao Marcos Leonardo, é isso. Eu fosse ele, continuaria aqui, ganharia espaço no Santos. Aí sim, né, meu? Pô, de repente uma seleção de base ou uma seleção, pá. E depois vão mais altos, cara. Mas você, entendeu? Só para resumir, a gente já vai acabar mesmo. A questão do Marcos Leonardo que eu quero saber é o seguinte: essa parte aí, técnica toda, eu concordo com você. O que eu quero saber de fato é: renovou, não renovou, afasta ou não? É isso que eu quero saber. Entendeu? Se ele não renovar o contrato agora. Ele tem contrato até quando? Eu acho que até o fim de 22, ou meio de 22, uma coisa assim. Bota para jogar. Bota para jogar. Olha. Até porque o Santos precisa de atacantes. Cara, afastar, você tá perdendo um ativo. Sim. Mas é porque ele vai sair de graça. Vai negociando. Ele é jovem. Entendeu, cara? Uma mão lava a outra. Eu continuo jogando. Bota o cara para jogar. É novo, barato. Entendeu? Afastar. Entendeu? Eu vou ser franco para você, cara. No final do campeonato aí, eu apoiei a presença dele, sim. Porque nós precisávamos muito. Beleza? Agora, na decorrência de agora, daqui pro ano que vem, se ele não renovar, cara, na minha opinião, tem que afastar sim. Tem que afastar pelo seguinte. Porque o Santos é muito grande para ficar servindo de vitrine para esses caras aí, cara. O jogador de futebol ele tem que entender que é o seguinte: tudo é uma fração de segundo para nós todos. Hoje ele tá em campo, cara, ele pode sofrer uma lesão gravíssima e aconteceu o que aconteceu com o Ganso, tá certo? Então ele tem que levar isso em consideração. E detalhe, ele não tá querendo ser tão barato, não. A oferta do Santos, um jogador na idade dele, com o número de partidas que ele tem, se eu não estou enganado,
é um inicial de 150 pau, tá? Com percentual aí de venda e aumento gradativo, de acordo com a situação. E baixou a multa também, que a multa era maior, baixou a multa para facilitar a vida dele. Entendeu? Então, eu acho assim, não renovou, cara, dessa vez, num projeto novo, tem que afastar. Tem que Então, afastar assim, porque, cara, então vamos corrigir. Não vamos afastar. Então dispensa. Porque você manter um cara desse dentro do clube ganhando dinheiro e afastado, então dispensa. Já que o mas cara não vai agora renovar, o que dispensa. acontece é o seguinte, para você dispensar, você tem que pagar. Você tem Entendeu? que pagar. Porque tá em contrato. Agora, Uhum. o Batistão é o seguinte, cara. O salário dele, pelo que eu sei, é alto. Só que tem um detalhe, ele não é 9, entendeu? Ele não é 9. Até o Rogério tá até falando aqui, eu já falei isso em outras lives também. Ele não é 9. Só que assim, precisa rever as contratações que estão acontecendo aqui. Por quê? Porque se você puxar o score dele, você vai ver que ele nunca foi goleador, cara. Você falando de 50 gols, eu acho que ele não tem isso na carreira. Tá certo? Então, foi uma contratação no desespero, acho que para calar a boca da torcida, para mostrar alguma coisa, que na verdade tá aí, são 450 picanha por mês, certo? Então, o maior problema aí, Alex, não é o cara tá. Quem fez o contrato? Quem Sim, ofereceu isso para ele? Esse é o é aí, problema. então, é É aí o que eu quero chegar. custo-benefício. É o Sim, é aí que eu custo-benefício. quero chegar, entendeu? Uhum. Então, cara, infelizmente eu acho que vai acabar, sabe o que vai acontecer? Vai cair no colo dele de novo. Porque o Marcos Leonardo, para mim, não vai haver acordo. E o Dracena já falou que se não tiver acordo, não treina mais, não participa mais do elenco profissional, entendeu? Eu acho que não vai ter acordo. Porque se tivesse que ter acordo, já teria. Agora, só para finalizar, tá? Que não é jogando praga nem nada, mas ele deveria Uhum. observar um Bruno Henrique, né, um Gustavo Henrique, um Caio Jorge, você entendeu? Ele tinha que observar isso aí. E eles não estão observando. Mas isso aí sabe o que, que é, cara? É Hum. empresário que pressiona. O empresário, É. ele chega na hora que você está arruinado lá, ele vai injetando dinheiro. E depois ele quer tirar o dinheiro de qualquer maneira, certo? E aí eles vêm com esses negócios esdrúxulos, essas exigências cretinas, e você não tem muito para onde correr, certo? Depois que ele tirar o seu dinheiro, que nem agora aconteceu com o Caio Jorge, que foi lá para a Juventus, e está sendo dispensado. Logo, 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 o Caio Jorge vai estar aqui no Brasil de volta, E vai bater no entendeu? Santos. É o que... Não duvido. Então é isso, cara. Minha opinião é essa. Eu acho que é só ver ó, mais uma questão do Rogério aqui, para a gente finalizar. Tipo o Renato que tinha no Santos. Ele levava a bola. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ele deve estar se referindo ao Caio Jorge, né? Uhum. Mas infelizmente queimou etapas. Se você parar para pensar, Queimou etapas. Sim. na verdade, quem tinha que estar saindo hoje do Santos era o Yuri Alberto. E aí era para estar entrando o Caio Jorge e o Marcos Leonardo era para estar aí, ó, esperando a vez dele. Mas Então o fizeram tudo Santos, errado. tudo errado, tudo errado. E no fim nós vamos acabar perdendo os três, porque eu acho que pro nível do futebol brasileiro, cara, os três são de bom para alguma coisinha a mais, entendeu? Para nível de futebol brasileiro. E nós perdemos esses jogadores. Só que agora isso tem que servir de exemplo, né, cara? Você por colocar uma projeção entre a carreira, por exemplo, do Ângelo e do Marcos Leonardo, o Ângelo é muito mais valorizado e já renovou o contrato, cara. Uhum. Né? Uma prova que a questão é externa e que às vezes o jogador vira refém é que aquela Marisa Lígia, que era advogada do Robinho, ela era a procuradora dele, ela era a empresária dele. E aí surgiu esse lance no meio do caminho, uma empresa aí, e a informação que surgiu é que ele, inclusive, a Marisa está acionando ele por questão de R$ 1,5 milhão que ela investiu e viraram as costas para ela e Agora quer o vai, dinheiro. ele já foi condenado a pagar. Só pra você ter uma noção. Então o cara não tá acordando pra vida, né, cara? O cara não tá Então, acordando mas pra vida. Ó, R$ 1,5 milhão. O Santos ofereceu um salário pra ele. Lógico, tem mais coisa, de 150 mil.
Ele tem que ver que ele tem que trabalhar hoje 1 ano para pagar uma dívida por uma trairagem, vamos dizer assim. Uma trairagem. Entendeu? Trairagem. Então, cara, vai ficar na mão de Deus. Aí vamos ver quem vai perder mais, né? É como você tá Aí o falando Jorge aí. tá aí. É como você tá falando, Batistão e Marcos Leonardo. O que a gente tá falando aqui, você perguntou, e aí, tal, que pensa? Cara, é aquilo. Um ganha uns 1.000 para cima, outro ganha 1.000 para baixo. Um não quer renovar. Você entendeu? E assim, é como eu te falei, é um cara que ele é promissor, ele tem que, é como você falou, ele tem que seguir as etapas. Se queimar, vai dar problema. E como falou, se não renovar, agora que eu te falo, ele não vai ter lucro nenhum, se ele for afastado ou dispensado. E na verdade, depois vão entrar em acordo, porque o empresário também ele vai querer, o ativo dele está parado, ele tem que pôr para correr, senão ele não tem o retorno. Em relação ao Batistão é aquilo, cara. Quanto tempo ele tem de contrato? Você não tem opção, tem que pôr o cara para correr. Não tem jeito. Exatamente, Né? exatamente. Não tem muito o que fazer. Aí é o que eu te falo, vai dispensar o Batistão? Na verdade, eu não me expressei mal. A pergunta é em relação aos dois, mas era com sentido diferente. O Marcos Leonardo era se afastou ou não, e agora o Batistão não. O Batistão, ele tem que ter uma sequência de partidas e ver o que vai acontecer. Agora já era, né, meu irmão? Agora já era, bichão. Entendeu? Mas como então, você falou, cara, 450 mil, já pensou dispensar? Não, cumpre o contrato. Entendeu? Só para dar um adendo aí, tem esse menino também que o Rogério tá falando aí, ó. Ele falou Miguel, na verdade é Miguel Terceiros aí. Terceiros, isso. Então, disse que é muito bom esse moleque. O próprio Ângelo disse que deu uma entrevista aí. Acho que eu até vi essa entrevista por Esporte, elogiou o cara, disse que o cara é fera mesmo. Mas, cara, eu desconheço. Não dá para falar. O problema lá na vila é esse negócio de raio, cara. Esse negócio de raio aí tá complicando. Né? Tá com raio demais. É raio demais. Daqui a pouco a gente vai pro raio que o parta com esse negócio de raio. Mas então é isso, cara. Vou agradecer você aí. Tá? Valeu pela primeira experiência. A gente vai fazer umas próximas aí eu vou já pegar mais a manha, vou acionar mais convidados aí para agregar um pouco mais de assunto. Obrigado aí a todos que assistiram, o Rogério aí que está aí com nós até agora aí, o próprio Elias, foram os que eu consegui acompanhar. Obrigado a todos. E é isso aí. Pode deixar suas considerações finais aí para nós. Eu não só agradecer a oportunidade, eu estava aqui no belo domingo, né? Comendo aquele espetinho, e aí recebi o seu contato e fiquei feliz. E até lembrei de você hoje, o Alexandre e tal. E graças a Deus você entrou em contato aí. Estou feliz, né? De aparecer, bater um papo. Espero outras vezes participar. É como você falou, nós somos torcedores. Aqui nós não somos comentaristas, não somos profissionais, mas somos apaixonados pelo Santos, gostamos do Santos e queremos ver o Santos nos lugares mais altos, como o Santos já esteve. É muito triste, né? A gente passar um ano como passou agora como torcedor. Triste, né, cara? Você não poder comemorar, você vê assim a desorganização, ao mesmo tempo você vê no presidente lá o Rueda trabalhando, né, para equacionar as coisas. E eu estava vendo assim, acompanhando algumas notícias, assim, foi bem positivo, né, o que ele tem feito. E o Edu Dracena já falou que o próximo ano o Santos vai montar um time competitivo, e vou nessa linha que você falou, e talvez 2023 aí, tomara que venha antes, mas talvez 2023 aí, com as coisas, a casa mais em ordem aí, talvez a gente consiga, assim, algo mais ambicioso pela frente. Mas desde já agradecer aí, você, o pessoal, e bora para frente, espero participar mais vezes aí. Beleza, se Deus quiser, vamos fazer mais, aí a gente vai estar mais pautado, eu vou aprender direitinho aqui a sequência de tudo, talvez o meu parceiro aí de canal lá do Live Santos TV, que é o Adriano, tem o Rony também que participa lá com a gente, vai me dar mais uma luz aí, né? E a gente vai fazer mais, aí a gente vai estar... Um abração pro Rogério e pro Elisa aí, tá? A gente acompanhou por aqui. E aí a gente vai estar mais pautado aí e vamos falar sobre novidades e tudo mais, tá ok? Mais, obrigado a todos, obrigado a você. Tamo junto. Saudações a Santistas a todos aí. Nós, meu parceiro.